2h11, passando rápido, né? Sexta-feira, e gente ao vivo aqui nesse feriadão de Sexta-feira Santa, recebendo o pastor Carlito, que está batendo um papo gostoso com a gente sobre como superar os nossos medos através da fé. Tem muita gente participando, como é um assunto que muitas vezes você não quer expor a sua vida, os seus medos, e quiser participar, pegar a orientação do pastor, não precisa se identificar, né, Luquinha? Solange, eu estou com uma pergunta aqui que eu adorei, a do Aleph, abração aí pro Aleph. Ele está querendo saber se a fé ela é algo muito pessoal, se de repente a minha fé pode transformar uma pessoa que está perto de mim, e também se ele consegue compartilhar esse sentimento tão gostoso e tão maravilhoso com outras pessoas, ou é algo que só consegue ser individual? Gostosa, né? Boa pergunta. A fé, ela é individual porque ela é pessoal. Uma coisa muito linda que Jesus fez na cruz foi morrer por todos, mas ao mesmo tempo por cada um. Então, a fé, ela está disponível para cada pessoa. Isso é muito legal porque independe da idade. Uma criança pode ter fé e um idoso. Sim. Depende do grau de escolaridade, da profissão, dos recursos financeiros. Então, ela é muito inclusiva. Eu já viajei à África e você vê igrejas embaixo de árvores. E aquelas pessoas reunidas professando a fé em Deus, independente do templo. Então, se a gente tem uma bela catedral ou um bom auditório, ok, mas se não, independe. O fato de Jesus ter morrido na cruz, ele aproximou Deus de cada um de nós. Isso nos faz vencer o medo, porque na hora que vou dormir e apago a luz, eu tenho certeza de que Jesus é Emanuel. Ele é Deus presente. Então, alguns recursos. Nós falamos no outro sobre a oração, que é o primeiro para pedir fé. A outra, Solange, é a leitura bíblica, em especial a leitura do próprio Evangelho de Jesus. Como que Jesus se humanizou e ele venceu as lutas, como você falou na abertura do programa, ele venceu o medo ali no Getsêmani. Então, essa humanização de Jesus traz Deus perto. Então, a leitura bíblica é fundamental para a gente exercer fé. E uma terceira coisa é aprender com as circunstâncias, porque o dia tem 24 horas. Eu aprendo orando e recebo fé, eu aprendo e recebo fé lendo a Bíblia, mas eu aprendo exercendo a minha fé no cotidiano, aplicando fé nos momentos mais comuns da vida. Então, por exemplo, hoje eu e a minha esposa estávamos conversando sobre uma pessoa que está na terceira recaída de câncer, está passando um momento muito difícil, ao mesmo tempo que a pessoa está destilando uma satisfação, não na sua doença, Sim, mas na sua fé, na sua confiança, que é você vai visitar e você sai fortalecido na fé. Quer dizer, pela fé dela, né? Pela fé da pessoa. Então, ela é individual, mas respondendo a pergunta, ela é transmitida. E quanto mais eu estou cheio, o copo, mas o que está perto recebe. Exatamente. Pastor, temos mais uma pessoa na linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer deixar seu nome? Meu nome é Érica. Ok, Érica. Obrigada pela participação. Eu gostaria de perguntar por que fala que não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Pode falar. Por que não Essa pode? é a Algumas religiões não... né? Nós estamos num país cristão, então como Jesus foi crucificado na sexta-feira, o guardar da carne é em respeito à vida dele, ao corpo dele que foi dado por nós, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, cordeiro, então um animal. Então, se abster da carne seria uma referência direta à memória de Jesus. Agora, é muito importante, e eu estou em jejum, cada cristão que sinta o desejo em estar, fazer isso não só acompanhado da abstenção do alimento em si, mas de prática, de estar meditando, pensando. Então, não adianta eu não comer um alimento, falar um palavrão, desejar um mal para o outro, julgar o próximo. Aí não adianta de nada, né? Saiu um post hoje no Facebook muito engraçado mesmo, né? A pessoa passa 364 dias do ano fazendo aí, puseram a palavra muito feia aí, fazendo besteira, e de repente chega na sexta-feira, não vou comer carne porque é pecado. Aí vira uma coisa só religiosa. Hipocrisia, né? Luquinha. Bom, Solange, agora a gente vai pensar um pouquinho neles que trazem tanta alegria para a nossa vida. Hoje o nosso quadro Meu Amigo Bicho, o Dr. Marcos, ele vai responder como prevenir a gripe no cachorro. Vamos ver? Meu Amigo Bicho.
Olá, hoje a pergunta é da Paula Fernandes, que é de Lorena. A Paula diz que tem um cachorrinho lindo, vira-latinha, que toda época de frio ele fica com o nariz escorrendo e ela acha que é a gripe e pergunta o que pode ser feito para prevenir. Então, Paula, o nariz escorrendo muitas vezes é um sintoma normal, principalmente na época de frio. É normal que o cachorro tenha uma coriza, né? Ele sai uma aguinha do nariz, transparente, tranquilinha, não tem problema nenhum. Normalmente não é sintoma de doença. Muitas vezes a gripe, né, que as pessoas acham que tem, ela vem associada com corrimentos diferentes, corrimentos mais espessos, né, lembrando bastante pus. E o nariz, ele nem sempre é um bom indicativo de febre. Às vezes o cachorro está com a temperatura normal e o nariz está quente, está seco e a pessoa acha que está com febre. Nem sempre é verdade. Para prevenir sintomas de gripe, de outras doenças respiratórias, é importante você manter a vacinação em dia do seu cachorrinho e evitar exposição a muito frio, deixar ele molhado, né, de forma que ele não fique exposto a temperaturas muito baixas. Dessa forma você evita que ele fique doentinho nessa época de frio. Essa foi a pergunta da Paula. Até sexta-feira. Beijo pro nosso querido veterinário Dr. Marcos Massal, que no dia 2 de maio vai estar ao vivo aqui com a gente antes da Copa do Mundo. Tá chegando a hora, Pedro Mariano. Quem vai faturar 6 ovos de Páscoa, hein? Imagina, é para uma pessoa só. Tudo isso daqui eu vou pedir pro Daniel mostrar. É só curtir e compartilhar a fotinho dos 6 ovos que tem no nosso Face. Tem o cheque do Polipet, ainda dá tempo, porque é no último bloco somente que vão ser sorteadas as pessoas, tá bom? Então corre pro nosso Face, curta a nossa página também, mas não sai daí porque a gente volta para conversar mais sobre fé. Fica aí. Stay the night.